Vamos lá então verificar as outras opções. Veja aqui a letra B de bola. A letra B pede P e não P. P e não P. Agora ó, você vai... Cadê aqui? Bora, borrachinha. P, agora ó, sai aqui, ó. Não é mais não P. Agora é P e não P, ó. Você vai conectar agora, ó. Vai olhar para essa aqui, ó. P e não P, ó. Tá vendo? Essa aqui com essa aqui, ó. Ok? Só reconstruir aqui esse F que apagou. Pronto. Beleza? Então vamos lá. P e não P. Qual é o conectivo? I. Como é que funciona o I? Todas têm que ser V. Então, V com F, F. Aí vê só, gente, presta atenção nisso. Ele procura a tautologia, não é isso? Tautologia tem que ser tudo V. Já começou errado essa aqui. É ou não é? Você na prova nem precisa seguir, porque já sabe que aqui não pode ser tautologia. Sim ou não? Entendeu? Nem precisa. Pode abandonar essa aqui, porque para a questão não interessa mais. Não é verdade? Vamos para a letra C, então. Vamos lá. Letra C o que é? Não P com Q. Então, sai daqui e sai daqui. Agora é não P com Q, ó, com essa aqui, ó. Né? Vamos olhar para essas duas amarelas. Vamos lá? Qual é o operador? O operador é I. Então, todas têm que ser V. Não é isso? V com F. F. Pode parar. Pode parar, você está procurando a tautologia. Né? Você está procurando a tautologia. Começou com F, pode abandonar, não tem mais saída. Não tem mais como isso ser tautologia. Percebeu? Vamos para a letra D. P ou não P? P ou não P? Então, esquece esse Q. Opa, apaguei demais. Agora é P ou não P. Aqui, ó. P com não P. Muito bem. Então, vamos lá. Conectivo ou basta um V. Então, V com F, V. V com F, V. F com V, V. F com V, V. Opa! Achamos. Tautologia está na letra D. P ou não P. Ok? Depois você faz aqui a letra E para você ver que não vai dar tautologia também. Tá certo? Agora, gente, vamos para o pulo do gato. Qual é a dica aqui para vocês? Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Ó. Tautologia é uma proposição que fica sempre V, não é isso? Então, ela nunca pode ficar F. Claro, tanto é que quando uma ficava F, eu já abandonava. Não me interessa mais, eu quero que fica sempre V. Então, como é que a gente pode fazer na prova para não ter que construir essa tabela todinha aí? Você pega a alternativa e força para ela ficar F. Quando você viabilizar, ela ficar F, elimina, porque não pode ser tautologia. Vai para outra. Tem como eu deixar isso F? Tem. Elimina, porque não pode ficar F. Vai para outra. Entenderam? Vou fazer aqui para você ver. Ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Letra A. Será que eu consigo deixar essa letra A falsa para eu poder eliminá-la? Consigo. Se P for falso e esse lado não que não tem nada a ver com esse, também for falso. Não pode não? Se P for falso e não que também for falso, os dois falsos, o ou vai dar falso. É ou não é? Então, ela está eliminada, porque ela pode sim ficar falsa. Ok? Aí vou para a letra B. Letra B é um I, não é isso? Vamos lá. Se P for falso, olha só, P falso, que não tem nenhum problema, ele pode ser V ou pode ser F, mas se ele for F, o I já dá falso. Tá vendo? Eu já consegui deixá-lo falso. Veja que nesse caso, o lado direito, ele tem relação com o primeiro. Se aqui é falso, aqui seria V, porque é a negação.
Mas não adianta mais, porque aqui é um I. Teria que ser os dois lados verdadeiros. Percebeu? Então aqui não tem como ser tautologia. Tanto é que eu já deixei ela falsa. Percebeu? Aí eu vou para a letra C. Vamos lá. Aí eu vou para a letra C. Letra C diz: não P e que. Ora, basta você imaginar que essa proposição aqui é falsa, que esse I já dá falso. É ou não é? No I, se tiver um falso, não já melou? Então, se esse que for falso, esse I dá falso. Está fora. É ou não é? Olha a letra E. P, I, não que. Se esse P for falso, já está falso. Também não é tautologia. Agora, olhe a letra D. P ou não P. Será que você consegue deixar isso falso? Raciocina comigo. Como é que um ou ficaria falso? Um ou para ser verdadeiro precisa os dois lados. Desculpa. O ou para ser verdadeiro basta um lado verdadeiro, não é isso? Então, para ele ser falso, teríamos que ter os dois lados falsos. Ó. Olha aqui para mim, para você não fazer confusão. Um ou para ser verdadeiro basta um lado V. Teve um lado V, já está V. Então, como é que um ou vai dar falso? Se todos os lados forem falsos. Ok? Vamos tentar deixar os dois lados falsos, para ver se a gente vai conseguir. Vem ver. Você consegue deixar esse lado falso? Sim, não tem problema. Mas aí, meu velho, quando esse lado for falso, automaticamente esse aqui ficou V. Tá vendo? E como no ou basta um V, o ou daria V. Entende? Ó? Se o lado esquerdo for falso, o direito é V. E se o lado esquerdo for V, basta um V. Então, a letra D é que é a tautologia. Tanto é que está aprovado aqui. Está vendo? Então, o que acontece nesse tipo de questão que você tem que identificar a tautologia? Tem aluno que consegue desenvolver bem esse raciocínio que eu fiz aqui. E tem aluno que tem mais dificuldade, se perde um pouco nisso, prefere fazer a tabela. Se você treinar bem a tabela, você faz com rapidez. De modo que eu acho que de uma forma ou de outra você vai conseguir render bem na prova, tá certo? A vantagem de você fazer assim é quando você tem, por exemplo, uma tabela com 3 proposições, digamos. Com 3 proposições, você teria 2 ao cubo, 8 linhas, não é? Aí com 8 linhas já fica uma coisa bem grande, não é verdade? Então, você precisa se esforçar um pouquinho para ver se consegue entender essa segunda maneira como eu fiz. Mas se for uma pequena, com PQ, 2 no máximo, eu acho que você fazendo a tabela não vai levar tanto tempo assim, tá certo? Claro que aqui leva, porque eu estou explicando para vocês, né? Na prova, vá para a linha rapidinho, nada de régua, nada de preciosismo na prova, é passar rapidinho as linhas e ir respondendo com concentração, tá certo? Mas o fato é isso que vocês não podem deixar de gravar. Olha aqui bem para mim, ó. Tautologia é quando dá tudo V, contradição é quando dá tudo F, e contingência é quando mistura. Essa mistura da contingência pode ser em qualquer quantidade. Mais V do que F, mais F do que V, não importa. Misturou, teve V e teve F, vivendo ali, ó, na mesma coluna final do resultado, já é contingência. Tá certo? Não existe mais contingência nem menos contingência. Ou é tautologia, ou é contradição, ou é contingência. Tudo V, tautologia. Tudo F, contradição. Misturou, contingência. Beleza? Bom, esse não é um assunto que seja muito cobrado em concurso, mas veja que, às vezes, uma questão, gente, faz diferença. Né? Uma questão, vocês vão ver que quem já fez concurso e está se preparando ainda, já sabe do que eu estou falando. Às vezes, uma questão que você acerta, você vai lá para cima na classificação. Da mesma forma, uma que você perde, você despenca. Então, embora não caia muito, você tem que saber, porque senão você perde uma questão que é fácil. Não é fácil você acertar isso aqui? Então, beleza? Guarde isso aí, bota aí no seu resuminho, tautologia, contradição e contingência. Ok? Vamos em frente? Pronto, olha aí. Ó. Próximo conteúdo. Proposições equivalentes.
Esse eu diria que é o nosso segundo conteúdo de peso. O primeiro foram os operadores, que cai muito. A sua prova depende muito dos operadores lógicos. A sua prova depende muito de proposições equivalentes. Tá certo? E aí, ó, eu trago para vocês aqui a definição, e eu tenho certeza que vocês vão entender a definição, vocês vão entender o exemplo que eu vou dar, mas o mais importante não é nem a definição, nem esse exemplo que eu vou dar. É você entender qual é a melhor estratégia para isso na prova. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre isso, tá certo? Vamos entender primeiro a definição. Olha aí, ó. Proposições equivalentes são proposições que apresentam tabelas verdades iguais. Não tem esse A aqui não, né? Deixa eu tirar ele daqui. Ó. Que apresentam tabelas verdade iguais, não é? Então, olha aqui um exemplo. Vê só. Analisa a tabela desta proposição, se não Q, então não P, e dessa aqui, ó. Se P, então Q. Tá vendo, ó? Todas duas, elas se utilizam de duas proposições simples, P e Q, tá vendo? Então, ó, eu vou botar aqui, ó. Aqui está a separação, não é? Para o lado esquerdo, a gente tem as atribuições, todas as possibilidades, e para cá as operações. Temos a negação de P, temos a negação de Q, vai acompanhando. Ó. Negar P é trocar tudinho, ó, tá vendo? Negar Q é trocar aqui tudinho. Depois ele faz se não Q, então não P. E aí, gente, preste bem atenção nisso. Ó. Se não Q, então não P. A seta está partindo de quem? De não Q. Ó. Você tem que raciocinar assim, ó. Tá vendo? Não precisa mudar de lugar a coluna. Você inverte o sentido para ficar coerente com a encomenda. É para partir de não Q para não P. Então, daqui para cá. Quando é que vai dar falso? Quando partir de V para F. Tá vendo? É só aí que dá falso. Beleza? Nas outras todas dá verdadeiro. Então, isso aqui é a tabela verdade dessa proposição. Muito bem. Agora veja de se P, então Q. Se P, então Q. Aqui, ó. Se P, então Q. Tá vendo? Só dá falso de V para F. Confere? Tá aqui, ó. Agora, olhe para uma tabela e olhe para outra. Iguais, não é? Iguais. Olha o conceito. Ó. Proposições equivalentes. Equi de iguais, valentes de valores. Valores iguais, ó. Tá vendo? Valores iguais. Então, esse conceito, percebam, que ele está muito ou totalmente voltado para a palavra equivalente. Tabelas iguais, valores iguais. Muito bem. Qual é a parte ruim dessa abordagem, desse entendimento por esse caminho? É que você teria que, na prova, fazer as tabelas todas. Já pensou a banca marcar assim, ó, assinale abaixo a alternativa que contém uma proposição equivalente a esta, e botar 5 alternativas, A, B, C, D e E. Você teria que fazer a tabela da primeira, guarda lá, vê como é que ficou, aí faz a tabela da letra A, da letra B, da letra C, até a letra E. Isso, aí sim, pode levar muito tempo na sua prova. Aí é absolutamente desaconselhável. Não é proibido que você faça tabelas na prova. Agora, fazer a prova todinha com tabela não tem condição, porque leva muito tempo, não é? E é uma coisa, gente, que é fácil de errar. Não é? Você pegar uma tabela ali, basta você se distrair um pouquinho, olhar o tempo na prova, meu Deus, ainda falta a redação, cadê? Aí não volta. Quando você volta ali, o V com F já misturou, já termina errando. Tá certo? Então, embora esse conceito, essa definição esteja absolutamente correta e dá mesmo para você compreender, não é a melhor maneira de você encarar essa matéria, esse conteúdo aqui. Por quê? Porque eu sei como é que vai estar lá na prova e sei que esse não é o melhor caminho para vocês. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, tentar fazê-los entender o que são proposições equivalentes por outro caminho, tá certo? Sem pegar esse caminho da igualdade das tabelas. Embora, se vocês pegarem qualquer livro de raciocínio lógico,
ele vai dizer que proposições equivalentes são aquelas que apresentam tabelas verdade iguais. Beleza, isso aí é a definição, massa. Mas não é a melhor maneira de você se preparar para a prova. Qual seria então? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente diz que duas proposições são equivalentes, é porque elas dizem a mesma coisa com outras palavras. Não é? Proposição, gente, está ligado à ideia. Quando a gente transmite a mesma ideia, quando a gente dá o mesmo recado, ainda que com frases diferentes, a gente está usando frases equivalentes. Tanto é que está transmitindo a mesma ideia. Por exemplo, imagine que eu fale assim, eu vou sair da lógica, vou sair dos conectivos, tá certo? Imagine que eu digo assim, ó, eu sou o pai de Luizinho. Luizinho é o meu filho. Você concorda que eu disse a mesma coisa? Claro, eu sou o pai de Luizinho. Luizinho é o meu filho. Então uma coisa leva a outra. Né? Estou dizendo a mesma coisa com outra frase. E rigorosamente as frases são diferentes, muito embora as ideias sejam iguais. Percebeu? Então você pode sim compreender proposições equivalentes como sendo proposições rigorosamente de arquiteturas diferentes, de construções diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Vou dar outro exemplo. Vamos supor, o cachorro comeu a salsicha. A salsicha foi comida pelo cachorro. Eu disse ou não disse a mesma coisa? Disse a mesma coisa, mas com frases diferentes. Então eu tenho ali proposições equivalentes. Entenderam? E se eu disser assim, ó, eu moro à direita de João. João mora à minha esquerda. Disse a mesma coisa. São frases equivalentes. Muito bem. Então, ó, você tem como perceber se duas frases se equivalem ou não. Mas aí, ó, vamos trazer agora para a lógica dos conectivos. Fazer pela tabela eu mostrei que é muito trabalhoso. E fazer pelo texto é o que eu tenho dito direto a vocês que é muito arriscado. E aí, quem sabe você esteja aí revoltado. Ei, Jairo, que onda é essa, velho? Na tabela demora. E pelo texto, provavelmente eu vou me atrapalhar, porque com João mora à minha direita, eu moro à esquerda de João, não tem o que você errar. Não é? Eu sou o pai de Luizinho, Luizinho é meu filho. Ninguém vai errar isso. Todo mundo vai perceber que são equivalentes. Mas quando você começar a botar se então, se somente se, ou, tudo misturado, aí você vai errar. Sim, Jairão, e qual é a saída, velho? A tabela demora. E pelo texto eu me atrapalho. Qual é a saída então? Como é que eu vou fazer isso aí na prova? Você vai fazer assim, ó, vê só. De acordo com como a banca cobra. Como é que as bancas todas cobram isso? Reconhecimento das equivalentes. Então, gente, existem uns quatro pares de equivalências que dominam cerca de 99% das provas, das questões disso aí em provas públicas. 4 regras, 4 pares. Qual é o caminho melhor? Você vai gravar esses 4 pares, porque na sua prova, muitíssimo provavelmente, a questão vai ser com uma dessas 4. Como você já vai saber de cor, você nem vai perder tempo fazendo tabela, nem vai correr risco processando o texto. Entenderam como é? Eu gosto muito de fazer uma analogia para vocês entenderem como é que eu vou conduzir a explicação desse assunto. Vem comigo aqui atrás na tela branca, que eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu vou conduzir isso aí. Vou fazer uma analogia com um assunto que eu tenho certeza que vocês lembram. Não é? Vê. Vocês se lembram, na 7ª série, que vocês estudaram um assunto chamado produtos notáveis? Era bronca, não era? Produtos notáveis. Não desligue o computador, não desista do curso, não saia correndo. Você não vai precisar disso em raciocínio lógico. Aqui não. Tá certo? Mas assim, vocês se lembram que isso aqui corresponde a x² mais 2xy mais y². E eu tenho certeza que se você não falou, pensou em quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Foi ou não foi?
Então, gente, como é que isso aí nos era ensinado? O professor demonstrava isso, né, por propriedade distributiva da multiplicação, por geometria, enfim, de alguma maneira ele demonstrou. Mas depois ele disse, galera, agora grave. Veja, ele fez você entender, ele fez você compreender de onde vem, mas é uma coisa que você vai usar muito. Não tem como estar demonstrando isso a toda vez que for usar. E, de outro lado, de tanto você usar, você vai terminar gravando. Então, grave. E a gente gravou tão bem gravado, que até hoje a gente olha isso e pensa, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, toda vez que você olha para A mais B ao quadrado, você sabe que aquilo é A2, né? Aí já é a forma mais, né? Mais aluno, né? A2 mais 2AB mais B2. Pois bem, que seja, é mais ou menos assim que vai cair na sua prova de lógica. Veja uma comparação de uma questão, cobrando a forma como se cobra nas estruturas, mas usando como pano de fundo esse produto notável. Seria uma questão mais ou menos assim, ó. Vem comigo. Ele ia fazer isso, ó. Vê só. Assinale abaixo a alternativa que contém uma proposição equivalente a x mais y ao quadrado. É como se na prova de matemática ele fosse cobrar isso aí. Ó. Assinale abaixo a alternativa que contém uma proposição equivalente a x mais y elevado ao quadrado. Claro, ele botaria aqui, se fosse matemática, uma expressão equivalente a essa, não é? Tudo bem, vamos lá. Letra A. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Você marcaria essa? Não, claro que não. Por que é que você não marcaria? Ah, Jário, porque falta o 2 aqui no meio. Muito bem, você já sabe de cor. Então, você já sabe que falta o 2. Então, você vai lá e elimina a letra A. Perfeito. Aí você vê a B, ó. X ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado. Você marcaria essa? Não, de forma alguma. Por quê? Ah, Jário, porque aqui não é menos, é mais, eu já sei de qual, aqui era para ser mais. Muito bem, elimina essa letra. Letra C, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Você marcaria essa na hora. Por quê? Porque eu sei que é assim. Porque eu gravei que era assim. Olha a palavra-chave qual é, ó. Porque eu reconheço ela. Eu reconheço. Eu sei que aquela estrutura que foi oferecida no enunciado bate certinho com essa daqui. De tanto que eu já vi, de tanto que eu já testei, de tanto que eu já usei, de tanto que eu já encontrei nas questões, eu já gravei. Então, gente, é como se vocês tivessem 4 regrinhas de produtos notáveis para a banca dar uma e você marcar no gabarito a que corresponde a ela, como se fosse um jogo de memória, né? Descobrir essa com a outra, essa com essa, os pares. Percebeu? Você vai fazer isso mesmo, só que não com expressões algébricas, mas com estruturas lógicas. Quantas são, Jário? 4. 4 pares, 4 regras de equivalências. Então, você no final das contas nem vai precisar fazer a tabela e nem vai precisar correr o risco de processar, nem deve processar os textos. Você vai fazer assim, ele vai dar uma estrutura, você vai olhar para a estrutura e vai dizer, essa é a 4ª regra, sei lá. Aí você aplica a regra e procura no gabarito. Aí vem outra questão de equivalência, você olha, traduz, essa é a 2ª regra. O par dela é esse aqui, está na letra C. Aí você reconhece e marca. Entenderam? Eu não tenho dúvida de que esse é o melhor caminho para você acertar as questões de proposições equivalentes. E, gente, lembrem do que eu falei para vocês. Ó. Esse é um conteúdo de peso para vocês. Eu já vi prova, claro, isso não é o comum, absolutamente não é o comum.
esse assunto cai muito em prova, mas a regra não é essa que eu vou dizer agora. Mas eu já vi uma prova que ela foi composta por 10 questões. Foi uma prova do Detran aqui de Pernambuco. 10 questões. 9 eram de proposições equivalentes. 9. É uma falha, né? Você cobrar 90% da prova com um conteúdo do edital é um negócio mal distribuído. Mas aconteceu, não é? E não cai 90%, mas cai muito isso aqui em concurso público. Tá certo? Então eu vou trazer para vocês agora o quê? Essas 4 regras. Vou mostrar uma por uma. Vou fazer vocês entenderem como se fosse lá no produto notável da matemática. Eu vou demonstrar para vocês. Vocês vão entender, mas depois vocês vão gravar. E para gravar, eu vou ajudá-los, criando lá uma expressão como eu criei para os 6 operadores. Você que já gravou os 6 operadores, vai gravar agora 4 regrinhas de equivalência. E eu prometo a vocês que até o fim do curso não vai ter mais nada para você gravar. Só são essas 2 coisas. Os 6 operadores e as 4 regrinhas de equivalência. Beleza? Vamos lá então? Espero que você tenha compreendido isso tudo aí. Tá certo? Muito bem. Então, antes de eu mostrar essa primeira, permita-me voltar aqui, ó, apagar isso tudo, porque eu quero fazer um comentário. Daqui a pouco eu vou lá para aquela. Mas vê só. Vocês entenderam que essa proposição equivale a essa, porque a sua tabela é igual a essa. Não é verdade? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos construir aqui. Constrói comigo aqui. Ó. Não P ou Q. Não P ou Q. Tá certo? É aqui, ó, essa com essa. Tá vendo? Não P ou Q. Qual é o operador? Ou. Como é que você guardou o ou? Basta uma, não é? Basta uma V que já vai dar V. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. V com F tem V, então dá V. Agora F com F não rola, aí é falso, né? E V com V, ora, basta uma, tem logo 2. E F com V, tem um V aqui, então dá V. Então, olhe para aqui, ó. Ei, Jairo, deu igualzinho às outras. O que é que significa isso? Que essa e essa são 3 proposições equivalentes. Onde é que eu quero chegar? Uma proposição lógica, gente, não tem somente uma equivalente. Uma proposição lógica pode ter infinitas equivalentes, infinitas equivalências, não é? Basta para isso que a candidata, a equivalente, tenha a mesma tabela que ela tem. Você poderia passar a noite aqui, o dia todo inteiro aqui, construindo tabelas, né? Propositadamente arquitetadas para dar VFVV igual a essas outras. Você estaria o dia inteiro ali criando proposições equivalentes. E Jari, aí, como é que vai ser? Tu falou que eu tenho que gravar 4, se são infinitas, como é que é isso? As bancas cobram as provas nesse universo dessas 4. Só que tem uma delas, que as bancas alternam nos gabaritos. Às vezes oferecem um equivalente, às vezes oferecem outra. Como se fosse uma opção e uma segunda opção. Então, para esta daí, você vai gravar 2. Para as outras, é uma só. Tá certo? Então, a primeira regra que eu vou lhe mostrar já vai trazer 2 opções de gabarito. Você vai ter que gravar as 2. As outras, a segunda, a terceira e a quarta, não. Aí é a mesma lógica, é uma coisa só. Tá certo? Segura aí que daqui a pouco, no próximo bloco, eu começo mostrando essas 4 regrinhas para você.